Olá, sejam bem-vindos ao programa Jucares e Você, feito com muito amor e carinho para você que está aí nos assistindo. E hoje, no nosso programa, vamos falar sobre o tiro de guerra, trabalho voluntário, teatro, shows, está assim imperdível para você. Realmente, hoje vai ser um programa, a exemplo dos outros, muito bonito e interessante. Na mensagem do educador, iremos falar sobre um urso carente querendo um abraço e a história dos macacos, os cocos e as mangas. Olha só, que legal. Você em casa não pode perder. E no quadro Brilho no Olhar, teremos a presença do Beto, contando um pouquinho da experiência profissional e voluntariado dele. No Tira Dúvidas, vai ser sobre uma senhora que tem uma sobrinha com síndrome de Down, que não está com 6 anos e ainda não foi para nenhuma escola. Ai, ai, ai. E no quadro do nosso apoiador cultural, teremos a presença da Úrsula, da Mega Color, com uma promoção maravilhosa para você em casa. Nas dicas jucarianas, aqui com a Thaís Faria Coelho, minha querida filha, neuroeducadora, vamos ter umas dicas muito importantes sobre memória e estimulação cerebral, não é, Thaís? Isso mesmo. Você em casa gosta do Jorge Versilo e de teatro? Então não perca a nossa dica cultural, que está assim maravilhosa. Mas, pai, eu não poderia deixar de falar dos nossos queridos entrevistados hoje. Com certeza. Subtenente Hernani, o Kaique e o Lucas. Isso mesmo, eles aqui do Tiro de Guerra de Santo André, nos nossos estúdios. Eu vou para o intervalo e volto rapidinho, me espera, hein? Jucares e Você. Apoio Cultural Mega Color Magazine 4451-7779. Miquerinos Restaurante Esfirraria. Capcom Advisor Group Assessoria. Class Vidros 2988-6856. Dr. Ricardo Brunetti Coelho, bucomaxilofacial, ortodontia. Reparadora Artcor Automotiva. Que bom que você nos esperou. E hoje, aqui nos nossos estúdios da Eco TV, contamos com a presença do Subtenente Hernani, que é chefe de instrução do Tiro de Guerra de Santo André, e também com o Freitas e com o Marcondes. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Bem-vindos mesmos. Muito obrigado. O país tem muito a agradecer às Forças Armadas. A gente é que agradece a oportunidade de estar mostrando o nosso trabalho aqui em Santo André, através do Tiro de Guerra e da instituição Exército Brasileiro. Subtenente Hernani, qual a origem do tiro de guerra? O tiro de guerra é uma participação, ou melhor, é uma instituição criada exclusivamente do Exército. Ela é centenária, foi criada em 1902, no Rio Grande do Sul, com as linhas de tiros. Por volta da década de 20, início de 30, criou-se as linhas de tiro com tiros práticos, né? Por causa de algumas revoluções, onde se formou os tiros de guerra. Mas é uma prática aí há muito tempo criada exclusivamente pelo Exército Brasileiro. Poxa, que bacana. E qual que é o tempo? Por exemplo, nós temos aqui 2 atiradores, né? Qual Sim. que é o tempo que eles vão ficar no tiro de guerra? Hoje em dia o tiro de guerra faz parte da participação dos jovens, né, incorporados ao Exército, prestando o serviço militar inicial. Então eles chegam para participar do tiro de guerra. Não. O serviço militar inicial é aquele em que a Constituição determina, né, que o jovem ao completar 18 se aliste numa junta de serviço militar da sua cidade. Aí ele passa a prestar o serviço militar inicial, aquele de 18 anos. Então, com uma duração de aproximadamente 1 ano, ele presta o serviço militar, então, fazendo várias atividades. Aqui em Santo André, o Exército se faz presente através do tiro de guerra. Um sistema diferenciado que se utiliza para o jovem prestar o serviço militar inicial. E como que é feita a seleção? Porque existe um contingente muito grande de jovens, né?
e um número limitado de vagas. Esse ano está em quantas vagas? São 100 vagas. 100 vagas. Então, professor, o alistamento, a entrada é o alistamento militar. Então, um processo que o jovem se alista, como eu disse, ele passa por uma seleção, por várias fases em que ele faz entrevistas, ele faz exame médico, exame físico. Se encaixar no perfil aqui de tiro de guerra, ele passa a prestar o seu serviço militar inicial durante um ano no quartel do Exército, aqui em Santo André, o tiro de guerra. Poxa, que bacana. Eu queria perguntar para vocês dois, pro Freitas e pro Marcondes, como que vocês conciliam o tiro de guerra com a vida de vocês, assim? Dá pra estudar, fazer faculdade, trabalhar. É só você ter dedicação e força de vontade. Você consegue conciliar os três. É tranquilo? Tranquilo. Você também acha, Freitas? É tranquilo sim, no momento estou trabalhando como freelance, então eu mesmo faço meu horário. E em relação ao estudo, eu estudo à tarde na faculdade, então não há conflito nos horários, então pra mim não tem problema. Poxa, que bacana. Na realidade nunca teve, né? Era uma desculpa que algumas pessoas encontraram. Não encontro emprego, vou ter que fazer o tiro de guerra, coisas assim. Bem, eu servi em 1975. Naquela época, o tiro de guerra era considerado um inferno. Sim. E os sargentos eram os capetas. Mudou alguma coisa na atualidade em relação assim, àquela parte disciplinar, no momento em que educadores, professores, pais, familiares, eles se queixam tanto da rebeldia dos jovens, da violência, das drogas, e o regime militar ele considerado assim, na sua essência, pela disciplina. Como que é feita essa na atualidade? Realmente, professor, os tempos mudam, né? O Exército, essa instituição secular, os pilares básicos não. Então toda a nossa estrutura, toda a nossa didática, toda a nossa atuação ela é alicerçada em 2 pilares, como o pessoal sabe, a hierarquia e a disciplina, que não mudou nada. Nessa conciliação do soldado em trabalhar, estudar, prestar o serviço militar, contribuir ali com a sua atividade, a disciplina continua a mesma, evidenciando ali atributos que a gente não deixa passar. Responsabilidade, disciplina, ética, iniciativa, então isso aí continua a mesma coisa. O processo mudou sim, para melhor. Então conciliando mais estudo, dando mais oportunidade para o jovem, participando mais e, lógico, ainda a atividade militar. Fazer sua educação física, fazer sua ordem unida, fazer sua atividade normal do Exército. Aprender a ser soldado do Exército. Isso não muda e o Exército não vai mudar. Disciplina sempre e hierarquia. Concordo. E é fundamental que alguns valores sejam permanentes. Né? Valores, exatamente. Embora ética, fosse né? assim, muito rígido, a gente sente assim muitas saudades. Vê-los assim fardados, eu volto lá no tempo, aquelas situações, aqueles momentos assim que me ensinaram e me ajudaram junto com a educação dos meus pais a ser o homem que eu sou hoje. Sim. Então eu devo muito a essa experiência que eu tive nas Forças Armadas. Valores também, a gente vive evidenciando sempre para eles a ética, a honestidade, a verdade, né? Para se formar, entregá-los no futuro, né? Como homens de mais valores, de mais disciplina, de mais responsabilidade. Poxa, essa é a nossa atividade. Que bacana. Mas eu vou convidar vocês todos, e é claro, você que está em casa, para vir assistir conosco o quadro Brilho no Olhar, que está muito bonito hoje. E hoje o nosso homenageado no quadro Brilho no Olhar é o Betão. Um prazer enorme estar com você aqui, Beto. Muito obrigada. Gostaria de começar o nosso bate-papo já te dando os parabéns, né? Você foi indicado por uma pessoa, um telespectador nosso. Certo. E eu gostaria que você contasse um pouquinho o que é o trabalho que você faz e o porquê que você escolheu esse tipo de trabalho. Bem, eu sou voluntário num trabalho, no caso, que consiste em ajudar os jovens com dependência química, né? Esse trabalho se iniciou há uns 10 anos atrás, quando que eu passei também por um processo, né? Eu fui dependente químico dos meus 16 até os 28 anos de idade
Eu tive um problema com a dependência química e eu só saí do problema quando eu admiti que eu precisava de ajuda. Então eu vejo que hoje o jovem que tem esse problema, não sou jovem como as pessoas, né? Porque esse é um problema hoje que ele afeta famílias em geral, independente de classe social, de etnia, religiosa. Com certeza. É um problema que ele aflige a sociedade como um todo, né? Tanto pelo fator emocional, quanto principalmente pelo fator econômico e entre outros também. Mas o que me impulsionou, na verdade, foi a vontade de ajudar, assim como fui ajudado. Isso é muito importante você falar, porque tem aqueles que falam, eu vou sair sozinho. E é muito complicado, né, Betão? Não, a pessoa ela só sai realmente quando ela percebe que ela precisa de ajuda, né? Sozinho não se vai a lugar nenhum, nesse caso. Claro. E qual que é o diferencial do seu trabalho, Betão? Olha, eu não digo que é um diferencial no meu trabalho. O que existe em relação ao meu trabalho e as pessoas ao qual participam comigo é uma vontade muito grande de ajudar a quem a gente pode, né? Houve épocas em que a gente, quando nós começamos esse trabalho, há uns anos atrás, né, houve até uma situação em que nos encontramos numa comunidade onde que uma jovem de 16 anos tinha esse problema, né? E quando nós tentamos ver a situação ao entorno da família, era uma família muito complicada, né? A mãe também se prostituía, né? O pai era um alcoólatra, era uma situação em que a família em torno não ajudava, e nós tivemos muita dificuldade em ajudar essa garota, né? Na conclusão dessa situação, nós percebemos que realmente nós poderíamos ter feito mais, né? Então, infelizmente, houve uma perda, e isso fez com que eu pensasse melhor e buscasse de uma maneira melhor, aprimorando cada vez mais uma forma de poder chegar nesses jovens, uma maneira de poder ajudá-los, né? E aí eu vi que sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Com certeza. Não é através somente de um nome, de uma associação ou de um grupo pequeno que a gente consegue. Tem que haver um trabalho muito grande, né? O governo hoje ele tem que fazer um esforço muito grande para que nós possamos mudar essa situação que se encontra aí fora. Hoje em dia as drogas estão em todos os lugares, né, Beto? Antes você falava ali, naquela rua, hoje em dia não tem mais isso, hoje em dia é em todo lugar, né? São dois problemas. Um problema é o fator social, ou seja, o jovem que conhece a droga e todo esse processo, né? Porque, como se costuma dizer, quem tem o problema com a droga é um adicto, né? Vem de adicção. A adicção, pelo Ministério da Saúde, é uma doença, né? O que é adicção? Uma predisposição mórbida que a partir do momento que a pessoa tem contato com a substância química, isso lícita ou ilícita, ou seja, tanto as drogas que são ilícitas quanto o álcool, o cigarro e o café, entre outros vícios também, né? A partir do momento que ela tem esse contato com um certo tipo de droga, é como se ela acendesse uma luz no organismo dessa pessoa. E essa pessoa sozinha, ela não tem mais como sair desse problema se não houver ajuda. Na verdade, a adicção não tem cura, né? Existe tratamento, né? Mas a pessoa é um dia a dia. Por isso que se diz nos grupos de apoio que é um dia de cada vez, né? Porque não há cura, mas há tratamento. Desde que a pessoa queira mudar principalmente de vida, de atitude. E qual que é o seu maior sonho, Beto? O meu maior sonho, eu acho que sonho é algo, muitas vezes a pessoa assim, o sonho é algo irreal, a gente sonha, né? Tem até aquela música do Raul Seixas que fala, né? Sonho que se sonha, é sonho que se sonha, mas sonho que se sonha junto, é realidade, né? Então eu acredito que sonho, na verdade, hoje, para mim, seria um sonho das pessoas ao qual eu participo desse trabalho, né? Nosso sonho é um futuro melhor para as crianças, né? Eu gostaria muito de ver meus filhos, meus netos, ou os netos dos meus netos, né? Num mundo sem violências, né? Sem falta de perdão, com a falta de perdão, né? Dentre outros fatores que hoje, infelizmente, aí, ocasionam o câncer na sociedade. É, né? verdade. Poxa, Beto, adorei conversar com você. Eu vou te trazer para a gente bater um papo durante o programa, que eu acho que você tem muita coisa legal para estar passando para os nossos queridos telespectadores. Tá bom. Muito obrigada por você vir aqui. Foi um prazer enorme. Vamos marcar aí na agenda a sua volta. Tá legal, o prazer foi meu. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. E você em casa gostou do Betão? Muito bonito o trabalho dele, não é? Você conhece alguém que tem esse brilho no olhar que o Beto tem?
mande um e-mail para jucaresevocê@gmail para nós trazermos essa pessoa aqui nos nossos estúdios. Vou ficar te esperando, hein? Parabéns, Gilberto, pelo seu trabalho. Um trabalho, assim, muito bonito, não é mesmo, pai? Com certeza. Agora eu queria perguntar para você o seguinte, Hernani. Um jovem, ele pode se recusar a servir? Olha só, recusar servir não, mesmo porque quem completa 18 anos, por meio, né, pela nossa Constituição, ele é obrigado a se apresentar numa junta e se alistar. Por diversos fatores ele não poderá ser aproveitado. Um dos fatores é o fator social. Por algum motivo ou outro ele não vai poder servir, mas isso lá. Mas quando ele completa 18, ele tem que se apresentar. Uma vez se apresentando, passou pelos processos e foi escalado para prestar o serviço inicial, aí não, ele tem que prestar o serviço o ano todo, não pode sair. Sob várias penas, né? A primeira dela é ficar sem a documentação de quitação do serviço militar. Então, se ele não termina, então os jovens que estão aqui agora, eles têm que terminar. Não existe a opção, vou parar, não vou continuar, ele tem que terminar até o final. Então, e essa documentação ela é solicitada em solicitado para tudo. Lugares, é importante ter essa documentação, porque sem o seu certificado de reservista ou certificado de dispensa, ele não pode viajar para o exterior. Se ele estiver com situação de eleição ainda, o título irregular, não poderá votar, nem para se candidatar, não poderá concorrer a concursos públicos e outras limitações que ele não vai poder fazer em razão do seu certificado. Por isso a obrigatoriedade do alistamento, sim. Agora, se recusar a servir, também não pode. Se passar pelos processos e ser chamado, tem que prestar o serviço até o final. E os atiradores na atualidade, eles prestam assim, algum serviço comunitário ou é só o treinamento militar específico dentro do quartel? Sim, hoje em dia o tiro de guerra é uma escola de civismo e cidadania. Então, a colaborar com o civismo e a cidadania é um dos nossos objetivos e uma das nossas obrigações. Além disso, por determinação dos nossos chefes, né, aqui no Comando Militar Sudeste, ele poderá atuar na garantia da lei e da ordem, porque eles são treinados para isso, para a situação militar. Ainda colaborar com a defesa civil em diversas áreas, né, caso de calamidade, assim por diante, e principalmente atuar na ação comunitária, o que eles fazem bastante. Campanhas de agasalho, campanha da dengue, campanha de vacinação, doação de sangue. Essa é a colaboração que o soldado que presta o serviço militar pode estar atuando. Então, as nossas atividades são essas. Muito bom. Hoje em dia é tão comum ver mulheres assumindo alguns postos, né? Por que mulher não pode fazer o tiro de guerra? Eu acredito que isso está se acabando para soldado na prestação do serviço militar inicial. Isso ainda não tem. Porém, a mulher no Exército é uma realidade, né? Nós temos mulher no Exército na área de saúde, oficial e sargento, né? Oficial médico, enfermeira, farmacêutica, dentista. Temos oficial feminino também na administração, no direito e assim por diante. Então já está sendo uma realidade a mulher no Exército, já tem uma realidade desde a partir da década de 90, aí já tem mulher no Exército. Então para o serviço militar inicial ainda não. Mas existem estudos, proposta, né? A gente já conhece alguma coisa em que está se estudando o voluntariado para a mulher na parte tática em si e na parte de combate, né? A parte combatente, em que elas poderão ser soldado, combater e fazer a parte combatente. Poxa, que bacana. Mas eu vou convidar vocês de novo aqui, você que está em casa, para vir assistir com a gente o quadro Sem Dúvidas. Hoje vamos tentar esclarecer a dúvida de uma senhora que tem uma sobrinha com 6 anos e com síndrome de Down. Ela diz que a irmã está em dúvida em colocar sua sobrinha numa escola para crianças normais ou uma escola especializada em crianças com deficiência. Ela tentou matricular em algumas escolas, mas a maioria não aceitou. E nas que aceitaram, ela chorou e minha irmã não levou mais. O que o senhor sugere para a nossa família? Bem, a minha sugestão, em primeiro lugar, é que mude a terminologia em relação à sua sobrinha, criança com deficiência. O que é a síndrome de Down, como ela ocorre, o percentual que pode acontecer, X número de nascimentos, é algo que
você pode encontrar na internet com explicações e textos bem elucidativos. Vou me reter mais à questão da escola. Hoje em dia, escola nenhuma pode recusar uma criança que apresente dificuldade física, motora ou mesmo intelectual. Existe a lei da inclusão e a escola pode até responder um processo ao recusar uma criança a matrícula. Eu, particularmente, jamais colocaria uma criança nessas condições numa escola que fosse obrigada a aceitar a matrícula por força de imposição da lei. Há que se ter amor naquilo que se faz. E quando você obriga as pessoas a fazerem as coisas, com certeza não farão da melhor maneira possível. Ao longo dos anos, no Cavalinho Branco, mesmo no Jucáris Faria, nós trabalhamos com algumas crianças com síndrome de Down. Todas elas têm a dificuldade de aprender, têm uma morosidade em relação às outras crianças, mas eu digo dificuldade e não impossibilidade. Tivemos uma aluna que fez com que a direção da escola experimentasse dois sentimentos opostos. Um, ficamos muito chateados, e outro, ficamos muito contentes. Chegou a época da rematrícula e essa criança que na época as escolas não aceitavam mesmo em hipótese alguma, teve as portas abertas em nossa escola. Ali ela aprendeu a ler, a escrever, tinha interpretação de texto, fazia ditado, o inglês, espanhol, informática, dançava, que é uma maravilha. E chegou na época da rematrícula, a mãe não renovou. Passou alguns dias do início das aulas do ano seguinte e entramos em contato com essa família. E para nossa surpresa, ela disse assim, toda envergonhada, que não tinha coragem de ter ido cancelar a matrícula, porque a menina tinha sido aprovada numa escola concorrente, com 75% de desconto num concurso de bolsa de estudo. Como eu já disse, ficamos muito chateados pela ingratidão dessa família. Mas, ao mesmo tempo, como educador, fiquei muito feliz, porque essa criança com síndrome de Down deu uma banana para todos aqueles que não acreditavam na sua capacidade e na sua potencialidade. Quanto à sua sobrinha já ter 6 anos e ainda não ter ido para escola nenhuma, fica um alerta, não deixe o tempo passar. As oportunidades de aprender, de ter vivências, de conviver com crianças ditas normais, no ambiente de normalidade, é o que vai proporcionar a elas oportunidade de aprender, de crescer e de ser feliz e não ficar devendo nada a nenhuma criança que seja. Essas crianças precisam de amor, de atenção e, como todas as outras, também precisam de disciplina. As escolas que ela começou e a sua irmã não deu continuidade, acaba ensinando a ela que através do choro ela foge de situações que inicialmente podem causar medo, podem causar ansiedade. Então levar numa segunda, chorou na terça, na quarta, na quinta, não aparece na escola, depois traz novamente. Isso tira a oportunidade da escola de mostrar tudo aquilo que ela pode oferecer e tira a oportunidade da criança de vencer as suas ansiedades, vencer as suas barreiras. Nunca deixe que ninguém coloque um teto no desenvolvimento de sua sobrinha. Até onde uma criança com síndrome de Down pode chegar, o nível de inteligência, o nível de capacidade de leitura, de interpretação de texto que ela pode adquirir. Esse teto pertence a Deus e é fruto do esforço pessoal da própria criança, do carinho, da atenção, do amor dos pais e da qualidade dos profissionais que vão estar cuidando desta criança nos primeiros momentos em que ela for para a escola. Espero que tenha respondido a sua pergunta. Felicidades, fique com Deus e acredite e invista na educação de sua sobrinha. Ela vai dar e trazer muitas surpresas para vocês. Boas surpresas, se Deus assim o quiser. Parabéns, viu, Paiman? Bela resposta. Bem, essas respostas são fruto dos encontros, né, do Conselho de Notáveis, formado por educadores das mais diversas áreas, pedagogos, psicólogos, neurologistas,
que nos auxiliam a esclarecer as dúvidas aí dos nossos telespectadores. Verdade. Você em casa está gostando? Temos muito mais. Eu vou para o intervalo e volto rapidinho. Me espera, hein? Jucares e você. Apoio cultural Droga Max, medicamentos e perfumaria. Ligue 4971-3499. Vanatti Confecções, 4455-7110. Viajar Melhor, www.viajarmelhor.com.br. Vassoler Dance Club. Mãe, qual é mesmo o nome do antibiótico que você quer? Licença, para sua segurança, antibiótico é só com receita. Precisa de medicamentos? Você precisa de um farmacêutico. Estamos de volta com um bate-papo maravilhoso com o subtenente Hernani, chefe de instrução do tiro de guerra, e com o Freitas e o Marcondes, atiradores. Incrível, não, pai? Muito esclarecedor. Subtenente Hernani, como que é a hierarquia dentro do tiro de guerra? A hierarquia, ela é notória, né, no tiro de guerra, como é sempre a hierarquia no Exército. Então, tem os 2 instrutores, nós somos selecionados de Brasília, um departamento de seleção em Brasília, e vem os 2 instrutores. Um recebe o cargo de chefe de instrução pela antiguidade e o outro instrutor. Então nós temos lá 2 instrutores. Dentre os atiradores, os que estão aqui, inclusive os 2 fizeram o curso de formação de cabo e hoje são monitores. Então são auxiliares direto dos instrutores, já passaram pela primeira fase, inclusive já estão aptos, estão sendo ainda selecionados no curso de cabo para no final serem promovidos a cabo. Então lá, coordenando o tiro de guerra, tem 2 instrutores, o subtenente Hernani, eu e o subtenente Gurski, os atiradores, que é a massa, né, 85% deles, e mais os monitores, que são os auxiliares dos instrutores, que são formados por nós. O Freitas e o Marcondes são monitores, então tem um cargo a mais dos atiradores. Essa é a hierarquia no tiro de guerra. Então por isso que ela é uma situação diferenciada, uma forma diferente de se prestar o serviço militar. A hierarquia no tiro de guerra é desta maneira. Quando eu servi, eu também fiz para ser cabo. Sim. E o meu saudoso sargento, sei que ele falava que o sonho de todo general era ter a autoridade que o cabo pensava que tinha. Então era cheio de histórias, deixou muitas saudades. Sim. Eu queria perguntar para o Freitas e para o Marcondes, como que é servir? Fala um pouquinho do que vocês fazem lá, e desde o comecinho, como que foi quando vocês foram escolhidos, assim? A gente passou por seleções, né? Várias seleções, exame médico, entrevistas. E aí me escolheram, aí eu fui servir, muito bom. Uma experiência magnífica. Poxa, que bacana. E você, Freitas? Igual, eu nunca tinha pensado em que eu seria um soldado do Exército Brasileiro igual eu sou hoje, a honra de vestir essa farda. Eu não queria servir, e depois que eu entrei nessa instituição, mudou tudo, o meu pensamento sobre ela, minha vontade. O Exército Brasileiro é muito bom. Poxa. Eu notei o brilho no olhar, aí desse atirador. Quando ele falou honra, né? Isso aí, isso é muito importante, né? É uma a honra gente servir tem o que nosso país. encarar as coisas assim, com honra, com dignidade, com disciplina, responsabilidade. E tudo isso a gente aprende. Sim. Né? No tiro, para a vida toda. Sim, e a concorrência para eles é grande. Aqui em Santo André, nós estamos inclusive em processo de seleção. São 5.000 mais ou menos selecionados anual. Para se escalar 100, para ser convocado 100. Nós temos aqui 2 casos distintos. O Marcondes, ele é voluntário, foi voluntário, mesmo assim teve que passar pelo perfil que a gente precisava. O Freitas já não foi voluntário, está prestando realmente o serviço militar inicial por força da Constituição.
E agora, como vocês puderam ver, ele já achou que teve valia ele ter prestado É serviço. bacana isso, né? Porque tem muitos jovens que falam, ai meu Deus, está chegando e agora? E de repente muda completamente essa visão, né? Muda a visão. Na minha época, o problema era o cabelo. Era a moda do cabelo longo. E quando lá passou a máquina lá, as lágrimas rolaram. Aí eu cheguei em casa, bati palma, minha mãe abriu. Eu falei, o Juca tá aí? Ela falou, não, ele foi no tiro de guerra. Ela não me reconheceu. É o que a gente fala, eles chegam com o cabelo grande, meio ressabiados, desconfiados. A diferença no final é notória. Quando a gente pega eles, quando chegam no final, a gente vê muita diferença. Então, no corte de cabelo, na ação, no físico, né? Porque tem o TFM também lá. E sempre digo, se chegar 2 jovens, um que prestou serviço militar inicial e o outro que não prestou, alguém vai ver uma diferença. Só vai falar, eu prestei o serviço militar inicial. Realmente ele tem um quê de diferença, que é o serviço, a prestação do serviço militar que ocasiona para eles, né? Que dá essa vantagem, eu diria até uma vantagem para o jovem atual. Poxa, que bacana. Vou convidar vocês e você que está em casa para vir assistir conosco as dicas jucarianas, que acho que você vai gostar hoje. Hoje, nas nossas dicas jucarianas, vamos falar sobre exercícios para estimular e aumentar o rendimento do nosso cérebro. Vamos começar falando sobre escrever com a outra mão. É um exercício muito importante, pois faz com que ative áreas cerebrais do seu cérebro completamente diferentes das que são ativadas quando você escreve normalmente. Eu garanto para você que está em casa que você vai se surpreender com a habilidade e o treino que você vai exercer sobre a outra mão. Já, como uma outra dica, na hora de escovar o dente, escove também com a outra mão da qual você costuma escovar. Isso vai promover um turbilhão de novidades em seu cérebro, ativando novos neurônios, novas áreas, novos percursos, e isso ajuda em muito. Na China, é muito comum andar de costas. Isso mesmo, eles têm por hábito fazer caminhadas de costa. É excelente para ativar áreas do cérebro. E olha que coisa interessante, essas mesmas áreas que são ativadas quando andamos de costa são as áreas de segurança e a área de memória. Então vale a pena dar uma caminhadinha de costa de vez em quando. Quando você for abrir a porta da sua casa ou do seu carro, faça a mesma coisa da escova de dente. Abra com a outra mão da qual você tem por costume abrir. Isso vai facilitar e estimular o seu cérebro em uma série de coisas. A palavra cruzada é outra coisa fascinante que você em casa deve fazer. Estimula e ajuda muito o nosso cérebro na área de memória. Um outro fator que também é muito importante é relembrar fatos do passado. Por exemplo, lembrar o que você jantou ontem, almoçou, tomou de café da manhã. Parece bobo, mas isso faz com que diversas áreas cerebrais sejam ativadas, deixando-as mais fortes, evitando que você esqueça uma série de coisas, como esquecer onde colocou a chave, aonde deixou o celular. Então vale a pena fazer. Se eu falar para você que está em casa que fazer associações ajuda na memória, vocês acreditam? Vamos fazer um teste? Pense nas torres gêmeas. O que vem à sua cabeça? Um avião entrando nelas, não é mesmo? Por quê? Foi feita uma associação. Tudo aquilo que fazemos associações se tornam mais fortes no nosso cérebro, porque ficam armazenadas em 2 locais diferentes. Por isso, se você não quer esquecer alguma coisa, vale a pena fazer associação em algo. Outro fato para você que é aluno e está estudando para uma prova é repetir em voz alta. Quando repetimos em voz alta o que estamos estudando, interiorizamos e gravamos em várias áreas cerebrais diferentes. Isso nos ajuda em muito. Agora, puxando sardinha um pouco para a minha área, a leitura é essencial. Ela ativa 98% do nosso cérebro. Então, vamos ler sim, jornais, revistas. Ler é muito importante. E falando um pouquinho de provas,
Se você comer doce e for estudar, vai te dar um sono e não vai render em nada o seu estudo. Então, na hora de estudar, procure se alimentar com coisas integrais. Isso vão dar energia, ativar o seu cérebro e deixá-lo prontinho para você fazer a prova. Agora, nada melhor do que um dia antes da prova ter uma boa noite de sono. O nosso cérebro só guarda aquilo em que nós estudamos antes de dormir. Estudar no dia da prova, estudar alguns minutinhos antes da prova, não vale de nada, porque logo esquecemos. Agora, quando estudamos e dormimos, essas informações são gravadas no nosso cérebro e não são esquecidas facilmente. Quanto mais estimulação nós realizarmos no nosso cérebro, melhor será a nossa vida. Para você em casa, fica a dica. Você que está em casa, faça essas dicas, você vai ver como que vai melhorar a sua memória e o desempenho do seu cérebro. Vale a pena, viu? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual que é o maior sonho de vocês? Começa respondendo para mim, Hernani, por favor. Sonho a gente tem bastante, né? O primeiro sonho meu é ver o Brasil como está, continuando ser esse país de dimensão continental e continuar ajudando. E o sonho é que ele fique sempre melhor para minhas filhas, né? Para os meus entes. Esse é o sonho que eu estou ajudando, estou colaborando, continuo sonhando. Que elas cresçam e tenham um país que eu possa colaborar porque seja melhor para elas. Pessoais, eu acho que o Exército já me deu bastante coisa, eu estou bastante satisfeito. Mas o sonho de continuar ajudando o país no Exército, ainda ele se mantém sempre. Poxa, e o seu, Freitas? O meu é construir uma família feliz e ser bem-sucedido profissionalmente. Legal. Você pretende seguir que carreira? Carreira da informática e programação. Legal. E você, Marcondes? Eu pretendo concluir minha faculdade em 5 anos. Você faz o quê? Direito. Direito. Atuar na área penal. Ou quem sabe militar quando acabar a faculdade. Que eu gostei muito. Poxa, que bacana. Parabéns. E uma boa vivência de exemplos de valor você está tendo agora, né? Isso. Participando de tudo isso. Subtenente Hernani, se quiser dar continuidade, né? Terminou o tempo do serviço militar obrigatório, gostou e quer se dedicar a essa carreira. Quais os procedimentos? A carreira militar ela tem vários vetores, várias vertentes para você seguir. Então aqui nós temos 2 jovens prestando serviço militar inicial. Não é o único meio de se entrar. Hoje nós dispensamos alguns jovens, eu quero voltar. Então, para ser de carreira como eu sou, desde 92, fiz escola de sargento das armas. E estou no meu último posto da minha formação, minha última graduação. Mas tem outras áreas. Então, ele pode ser tanto temporário, sargento ou cabo temporário. Ele pode seguir na carreira de sargento, prestar concurso público para oficial ou sargento, faz para a Escola de Sargento das Armas em Três Corações, ou Escola de Saúde também para sargento no Rio, várias escolas. Ele pode prestar para oficial, sendo aluno da SPSEC, é a única porta de entrada, sendo oficial combatente do Exército, e outras áreas. Tem oficial de informática, escola complementar para oficiais, escola de saúde, centro tecnológico. Então são uma gama de oportunidades para seguir a carreira militar. Então, para a carreira militar, somente concurso público, âmbito nacional. Então ele se inscreve no site do Exército, ele vai verificar várias inscrições, ele vê os prospectos, né? Verifica ali as condições, ele se inscreve num desses concursos, presta o seu concurso, concorre em iguais condições com todos do Brasil, âmbito nacional, e aí ele se insere na carreira militar, numa dessas formas que eu disse. E muitos jovens seguem essa carreira? Temos, o tiro de guerra é uma porta de entrada de onde eles conhecem o que é ser militar. Se ele tem pendor, ele procura, faz inscrição. Inclusive nós temos 2 antigos atiradores prestando agora, se formando alunos da SPSEC, então serão futuros oficiais. E conhecer o Exército através do tiro de guerra. Então se ele gostar, ele se inscreve, né, para sargento ou para oficial nas diversas áreas e faz o seu curso numa das escolas. E ainda os temporários, né? Para oficial, para sargento, aquele que fica um determinado tempo, sendo ali sempre prorrogado ano a ano a sua condição, ele serve, depois ele se afasta novamente.
Quais as atividades estritamente militares que são desenvolvidas no tiro de guerra? Então, no tiro de guerra, eles, além, aquilo que eu já falei, atuar na garantia da lei e da ordem, para tiro de guerra, toda atividade militar, aprendem a ser soldado, aprendem a fazer o seu TFM, instruções militares, a parte de equipamentos, parte de técnicas individuais. Eles têm anualmente uma participação no exercício de resistência 24 horas, marchas. Então ele é formado soldado da Força Territorial. Então tem todo esse aspecto ali para se formar soldado. Realmente ele sai lá, soldado, com todos os pré-requisitos para ser soldado. Perfeito. Poxa, muito bonito, né? Muito bacana. Eu acho que vale a pena todos os nossos jovens terem uma experiência. Eu acho que deve acrescentar tanto. Sim, eu acho que eles gostam de... A minha experiência que eu tenho, né, que eu vejo lá, que a gente vê a transformação, isso que nos agrada. Então, quando a gente vê que o jovem está lá, está gostando, está aprendendo, saindo diferente, estão numa fase agora já que já se passaram 4 meses, aprenderam tudo, colocando ali as suas atividades à prova, né? Então isso aí mostra que estamos no caminho certo com os jovens, ajudando aí na formação do militar no Brasil. Poxa, que bacana. Eu vou pegar um gancho aqui e mostrar para você que está em casa a dica da Úrsula, da Mega Color. Você não pode perder. Fotografia é a poesia dos olhos traduzida na essência das emoções. Mega Color com 20 anos de tradição. Trabalham com produtos de qualidade e vasta experiência em fotografia digital, fazendo produtos personalizados, lembranças de casamento e aniversário, impressão de fotos na hora e com promoções de cartão de memória para máquinas e pendrive. Você que está assistindo Jucares, você não pode perder essa promoção. Mega Color fica na Rua Carijós, 1920, na Vila Linda, Santo André. Telefone 4451-7779. Corre lá. Gostou? Então corre lá na Mega Color, hein? Ela tá esperando vocês. Bom, eu vou pro intervalo e volto rapidinho. Você fica aí, hein, me esperando. Jucares e você. Apoio Cultural Droga Max, medicamentos e perfumaria. Ligue 4971-3499. Vanatti Confecções, 4455-7110. Viajar Melhor, www.viajarmelhor.com.br. Vassoler Dance Club. Estamos de volta com um bate-papo incrível com o subtenente Hernani, o Freitas e o Marconde, 2 atiradores do tiro de guerra aqui de Santo André. Eu queria aproveitar, começando esse bloco, e perguntar para vocês, para o Freitas e para o Marcondes, um momento mais marcante assim de vocês dentro do tiro de guerra. Acho que foi o campo, né? O campo foi... O que é isso? Me explica pra gente. É o 24 horas que a gente ficou sob observação, fazendo os testes. Os testes, teve treinamento físico, instruções de várias coisas, camuflagem, armamento, e depois teve a marcha de 12 quilômetros. Olha dormir, só. acampar lá, como se fosse... É mesmo? Tudo ali no tiro de guerra? Isso. Não, foi numa área reservada, num espaço Em São Bernardo do Campo. em São Bernardo do Campo. Poxa, que bacana. Então, essa é a atividade deles, atividade fim, né? Que a gente proporciona, que o soldado ele tem que se treinar para garantir ali 24 horas com o que ele leva na mochila. Então, nesse campo que eles estão falando, então um teste realmente de 24 horas. Dorme-se pouco, faz um bivac, se acampa, né? A gente chama de acampamento com o que ele leva, né? Para realmente ele se testar. O interessante é o soldado se testar. O que mais marca, a gente vê, a gente que é instrutor,
é quando eles saem com o olho arregalado e vão, eu consegui, eu consigo, eu posso mais isso, eu posso muito mais. Isso essa sensação deve ser o melhor de tudo, né? É conhecer os próprios limites. Eu superei meu limite, é a melhor sensação. Olha, que bacana. Eu vou chamar vocês. Vocês gostam de música, de teatro? Sim. Ah, então tá bom. Eu acho que você em casa também vai gostar da nossa dica cultural. Vamos ver? Companhia Teatral Los Cretinos apresenta Peças Melhores Virão. Uma nova reunião na qual os vilões mais conhecidos da sétima arte, dentro da mansão do poderoso chefe da máfia italiana, Don Vito Corleone, discutem sobre formar uma sociedade para seus propósitos maléficos, mas são surpreendidos por um justiceiro entre eles. Dia 27 de julho, uma apresentação às 11 horas e outra às 15 horas, na Cidade das Crianças, em São Bernardo do Campo, na rua Tasman, 301, centro de São Bernardo do Campo. Você que está em casa, gosta do Jorge Versilo? Isso mesmo, carioca, nascido em 1989, que ainda no início da sua carreira defendeu o Brasil no Festival Internacional dos Trovadores. Esse reconhecimento em nível internacional como compositor e cantor demonstrou claramente que o destino estava traçado e a música brasileira ganhava um novo e promissor representante. Em 2003, gravou o primeiro CD, Encontro das Águas. Em 96, gravou Em Tudo Que É Belo. Já em 2000, Jorge Versilo realizou o antigo sonho de gravar um dueto com o ídolo Djavan, fazendo assim o CD Leve. Em 2002, ele lança o CD Elo, seu quarto álbum, grande marco em sua carreira. O álbum foi destaque e primeiro lugar com a música Que Nem Maré. Já em 2003, Jorge Versilo lança o álbum Livre. Logo em seguida, o álbum Signo de Ar. E você que está assistindo o programa Jucares e você gosta do Jorge Versilo, eu tenho um par de ingressos para o show que ele vai realizar agora, no dia 9 de agosto, show Luar do Sol, no Teatro Paulo Machado, em São Caetano do Sul, uma sexta-feira, às 21 horas. Vale a pena conferir. Então corre mandar o seu e-mail para o jucaresevocê@gmail.com para concorrer a esse par de ingressos. Vou ficar te esperando, hein? Gostou? Então corre mandar o seu e-mail para jucaresevocê@gmail.com. Vou ficar esperando, hein? Vamos aproveitar e conferir a mensagem do educador, que hoje está maravilhosa. Belo vídeo, bem ilustrativo. Ele demonstra que a beleza não está na aparência, mas está nos gestos. Enquanto aquele artista vestido de urso ficou parado com os braços abaixados, ninguém se importou muito com ele. Notaram a sua presença, mas abraçar só quando ele fez o gesto. É um simbolismo muito grande de estarmos abertos à oportunidade, a conhecer nossas pessoas, a auxiliar o nosso próximo.
Há uma ilha no Pacífico em que os habitantes treinaram macacos para pegarem os cocos e retirarem dos coqueiros. Então, quanto mais rápido os macacos jogassem os cocos, maior seria a produtividade. Mas aí, depois de um certo tempo, eles começaram também a usar os macacos para recolher as mangas. Só que os macacos estavam habituados a jogar os cocos. Então, o que acontecia com as mangas, vocês já podem imaginar. E por mais que eles treinassem os macacos para que descessem e entregassem as mangas, eles não conseguiam muito sucesso. Até que um macaco pegou uma manga madura, muito bonita, desceu da árvore com todo cuidado e entregou-a ao seu treinador. Ele ficou tão feliz que, em vez de dar assim uma recompensa, um docinho, uma frutinha para o macaco, ele o abraçou. Na mesma hora, o macaco subiu novamente, pegou outra manga, desceu devagarinho e entregou. E o dono abraçou-o novamente. Haviam descoberto um grande segredo. Os animais adoram o abraço. E daquele momento em diante, todos os treinadores passaram a recompensar os macacos, que traziam as mangas sem amassá-las, sem jogá-las do alto, com um abraço. Se com macaco funciona, imagina com gente. Imagine com criança, com filhos, com alunos, os resultados seriam muito mais extraordinários. Aquele homem vestido de urso, ele tem um simbolismo muito grande. Ele deixou os braços abertos. E quando ele deixa os braços abertos, as pessoas se sentem desarmadas para poder retribuir os gestos. Podemos abraçar as pessoas, mas não só as pessoas. Abraçar também as oportunidades que passam muitas vezes em nossas vidas. E se nós não as abraçamos, elas vão embora e não voltam mais. Sigam esse exemplo dos macacos e desse nosso amigo na praça. Abrace as pessoas que você gosta e abrace também as oportunidades da vida. Felicidades! Como é importante um abraço, não, pai? E quem não gosta de um abraço, né? Bem verdade. gostoso, com carinho, o abraço de um amigo nas horas que a gente mais precisa. Isso é muito importante. Dizem que ao abraçar encostamos o nosso coração no da outra pessoa, né? Ah, sim. E tem uma história indígena muito interessante, que o índio pega o filho, leva para um canto da aldeia, começa a gritar, bater palma, faz uma barulheira danada, até conseguir um silêncio total dos animais, que fogem assustados. Aí ele pega o filho, coloca no peito, abraça e fala: o Deus Tupã existe dentro de cada um de nós. Aí a criança abraçada no pai ouve o coração do pai. Tupã, 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 Tupã. E aí ela volta correndo para a aldeia e todos os índios estão de joelhos esperando a criança para abraçá-lo. E ela ouve no peito de todos, crianças, adultos, velhos, né? E ela vê que Deus, Tupã, Tupã, está dentro de cada um. Então por isso que originalmente, né, depois que o homem dito civilizado apareceu, as coisas mudaram muito. Mas originalmente o índio ele não matava, não roubava, não enganava, não traía, não machucava, porque ele via Deus dentro de cada um deles, né? Então a importância do abraço remonta aí tradições Muito antiguíssimas, tempo, é verdade. né? E falando em abraço, carinho, qual a mensagem assim que vocês poderiam estar passando para quem quer abraçar a carreira militar, que muitos familiares assim ficam assustados, com medo da violência? O senhor já encontrou algum momento assim de violência, de risco? Ou temos a agradecer ao bom Deus e vivermos num país assim em que as Forças Armadas poucas vezes foram chamadas a intervir aí nas últimas décadas, não? Então a mensagem que a gente deixa é, quanto a risco, a profissão, como qualquer profissão, tem riscos. Mas a gente tem uma regrinha básica, né? Que responsabilidade e segurança vai gerar a confiança na instrução. Então, feito tudo com responsabilidade, tudo com segurança, com a experiência, né, a ajuda mútua, a gente
o acidente, o risco existe, mas vai ser bem minimizado. Então a mensagem que eu deixo, a nossa canção diz, a guerra, né, a guerra só nos traz dor, né? Mas que a gente sempre quer a paz com fervor. A paz com fervor. Isso, a guerra só nos traz a dor. Então essa paz aí que as pessoas pensam que o exército está pensando nisso que é a paz mundial, né? A guerra, as granadas, as bombas, a metralhadora, isso aí está no mundo. Se ocorrer, a gente está preparado. A gente se prepara. Eu, como de carreira, né, vim treinando no exército, a gente está preparado por várias experiências e treinamentos para isso. Mas a paz realmente, ela está no coração de cada um para levar a paz. Então não é só quem está fardado, né? É muito simples falar de paz, eu estando fardado sendo do exército, ou complicado de repente. Mas essa paz que a gente quer, ela está no interior. E essa paz aí, ela tá embutida em cada um. É no coração realmente, gostar do que faz, gostar do que a gente está fazendo, ter confiança, que com certeza vamos minimizar ao máximo o risco. Há uma máxima universal que diz: quer a paz, prepara-te para a guerra. Sim, prepara-te para a guerra. Então eu acho que isso que faz com que o tiro de guerra seja tão importante. Tomara a Deus que nunca na nossa pátria jovens como vocês sejam chamados a guerrear. E a guerra, a principal guerra, de repente, está no coração das pessoas. Exato, também. Né? Vamos trabalhar junto, né, professor? Tá isso para a gente levar essa parte de cada um e essa guerra existente hoje em dia, violência, riscos, né? A gente possa minimizar com o nosso bem-estar, né? E trabalhando para que isso... Olha, eu fico chateada porque eu não sei o que acontece com o relógio aqui dentro, né, pai? Ele voa, né? Mas eu vou pedir para vocês deixarem um recado para os nossos telespectadores com as considerações finais de vocês, por favor. Queria falar para quem pensa em tentar a carreira militar, que é uma oportunidade única, é muito bom, assim, o pessoal tem medo, mas não é nada disso, é bom mesmo. Poxa, que bacana. E a carreira militar é uma ótima carreira, dá estabilidade e que hoje em dia é muito bom servir, e é isso. Certo. Agradecer a participação mais uma vez, pela oportunidade, dizer que o Tiro de Guerra de Santo André está à disposição, ali na Rua Silveiras 285, nós temos nosso site, nossos contatos. Pode deixar, por favor. Deixar, eu posso Pode falar e também depois a gente passa. Nosso site é www.tgsantandré.gov.br ou então no nosso e-mail, qualquer dúvida, qualquer pergunta, manda um e-mail pra gente. É tg2rm_santoandré@hotmail.com. Poxa, muito obrigada, fantástico, né, pai? A participação deles. Os esclarecimentos, nosso agradecimento a vocês militares pela tranquilidade que vocês nos dão. E quem quiser conhecer nosso trabalho, estamos lá, eu, o subtenente Gurski, os atiradores, né, os monitores, para qualquer outras informações. Poxa, muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês. E você em casa, gostou do nosso programa? Eu gostaria de agradecer o Hernani, o Freitas, o Marcondes, o Beto e a Úrsula que estiveram presentes no nosso programa. E, é claro, você que está em casa e nos acompanha sempre. Fique com Deus, até a próxima semana.